Olá, eu sou Leonardo Leles, editor assistente de Veja, e o programa Páginas Amarelas em Vídeo recebe hoje o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá e líder da oposição. Senador. Oi, Leonardo, tudo bem? Prazer falar com você, prazer falar com todos que assistem Páginas Amarelas. Tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, a honra é minha. Senador, vamos começar falando de CPIs, falando da CPI das fake news que tem no Senado, mas o senhor é contra o inquérito que foi aberto pelo Supremo para investigar as fake news contra os membros da Corte, mas integra uma CPI que investiga isso no Senado. Não tem uma contradição? Não, Leonardo, porque a gente não pode resolver um arbítrio com outro. Veja, não cabe ao Supremo Tribunal Federal instaurar um auto-inquérito. A responsabilidade de instauração de inquéritos é de autoridade policial ou então da Procuradoria-Geral da República assim fazê-lo. A atitude, a iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, no meu entender, no meu sentir, foi uma atitude excessiva às suas atribuições. O que garante um Estado democrático de direito é que nenhum poder é excessivo em relação ao outro. Nenhum poder pode ter dimensão de monarquia absolutista. O presidente do Supremo, na minha convicção jurídica, política, tem esse poder de instaurar um auto-inquérito para investigar pretensas ameaças contra quaisquer de seus membros. Se assim o quisesse, ele deveria provocar a Procuradoria-Geral da República para que o fizesse, para que assim desse encaminhamento. No caso da CPMI da fake news, é uma outra história. Comissões parlamentares de inquérito estão previstas no artigo 58, parágrafo 2º da Constituição da República, com poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. O parlamento tem a dupla finalidade de ter poderes de investigação para, inclusive, investigar excessos que tenham tido até contra membros do Supremo. Eu sou um daqueles que tenho por convicção que este fenômeno que se chama fake news, ou que eu também batizo de linguagem de ódio nas redes sociais e na internet, que no meu sentir hoje tem participação direta de personagens centrais da República, do próprio gabinete do presidente da República, de pessoas próximas dele, tem que ser investigado pelo Congresso Nacional através de uma comissão de inquérito. Então, o ideal seria que essas fake news contra o Supremo também tivesse no escopo dessa CPI que está no Congresso? Claro. E a CPI fizesse as provocações lá. Eu acho... eu não considero que o procedimento... Eu acho que a democracia, o Estado de Direito, exige ritos. A ditadura, a exceção, ela não precisa de ritos. Mas nós não podemos combater a exceção, não podemos combater os surtos autoritários, ou melhor, não podemos combater os surtos autoritários com exceção. Nós temos que combater os surtos autoritários com os ritos que existem na democracia. A democracia exige ritos, exige regras. É por isso que se chama Estado Democrático de Direito, porque existe um regramento para o cumprimento desses ritos. Nos ritos não está previsto alguma instituição que foi objeto de alguma ofensa instaurar um auto-inquérito. Já imaginou se o presidente do Congresso ou um senador da República, que é vítima ou um deputado federal, que é vítima de caluniação, que é vítima de ataques, resolve a partir disso pedir que conduzir um processo de investigação, presidir um processo de investigação. Mas a CPI no Congresso não faz exatamente isso? Faz com os poderes previstos na Constituição e com o regramento previsto na Constituição. É para isso que existe, que não é para investigar só os excessos cometidos contra membros do parlamento, mas todos os excessos ameaçatórios à democracia que as chamadas fake news e as linguagens de ódio na internet têm propiciados. É por isso que a nossa Constituição dá para o Congresso Nacional a possibilidade de instalar comissões parlamentares de inquéritos com poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Senador, o senhor mencionou o entorno do presidente Jair Bolsonaro como um dos alvos dessa CPI e o senhor é autor de um requerimento para levar para lá o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, mas isso ainda não foi analisado. Essa demora o incomoda?
Não, porque eu acho que a CPI está sendo bem conduzida. Eu tenho muita confiança na relatora da CPI, a deputada ex-senadora Lídice da Mata, pela experiência que ela tem e pela forma que ela está conduzindo. Acho que nós temos uma primeira etapa dessa comissão parlamentar de inquérito, que tem sido de recolher o depoimento de especialistas no tema, né? Eu acho que nós vamos ter uma etapa seguinte, que é a partir de recolher os depoimentos de pessoas que têm sido, inclusive, vítimas, pessoas, inclusive, ligadas, vinculadas, próximas ao próprio presidente da República. Eu quero assim, destacar que eu não estou fazendo uma acusação em vão em relação à organização de uma linguagem de ódio a partir do gabinete do presidente da República. Estou falando isso a partir de depoimentos prestados na CPMI e de elementos que nós temos concretamente. Existe uma linguagem de ódio contra personalidades políticas e contra lideranças políticas, sociais, artistas, intelectuais, que têm posições diferentes do presidente da República, que parte do gabinete do presidente da República e que, no meu sentir, era coordenado até pelo senhor Carlos Bolsonaro e pelo secretário de comunicação do presidente da República. Eu apresentei, obviamente, o requerimento convocando o senhor Carlos, mas nós não precisamos ter pressa em relação a isso. Mas ela tem um prazo apertado. Foi já pacificado pelo entendimento do próprio Congresso Nacional que ela poderá continuar, retomar os seus trabalhos logo após o recesso. Então, após o recesso, nós teremos pelo menos mais uns 60 dias de funcionamento da CPMI. O mais importante, para mim, é nós termos os elementos que indiquem, que confirmem as hipóteses que eu estou aqui apresentando. De onde partem as linguagens de ódio, de onde partem os ataques difamatórios contra autoridades, figuras públicas, personalidades, intelectuais, artistas, de onde parte e qual a lógica da linguagem de ódio que, no meu sentir, influenciou na eleição de 2018 e que, no meu sentir, na minha convicção, é ameaçatório para a própria democracia brasileira. Mas esse escopo da CPI, as eleições é apenas uma dos objetos de investigação, porque ela também investiga o cyberbullying. O escopo dela não está muito amplo? Não pode virar uma CPI do fim do mundo? Eu estou pouco preocupado e eu acho que a CPI tem que olhar mais para frente e olhar menos, Leonardo, para trás. Acho que não tem questionamento. Ao que pese eu ter por convicção que a linguagem de ódio, as fake news influenciaram no resultado da eleição do atual presidente da República, mas eu acho que a nossa preocupação não é com isso. Bem ou mal, o atual presidente da República, eu sou líder da oposição a ele no Senado Federal, mas bem ou mal ele foi eleito pelo voto popular. Isso tem que ser respeitado. A minha preocupação é a influência que isso pode ter daqui para adiante. Daqui para adiante eu estou falando já do ano que vem, nas eleições municipais do ano que vem. Isso tem que ser erradicado. Está provado que tem uma tecnologia mundial de influência nos resultados eleitorais disso, de influência nas democracias. Está comprovado que isso influenciou no golpe de Estado que ocorreu recentemente na Bolívia, que isso teve influência anteriormente em episódios como o Brexit na Grã-Bretanha, teve influência na eleição americana. O Brasil tem que criar mecanismos legislativos de fiscalização que impeçam que essa influência avance. Senador, continuando falando de CPI, o Senado tem 2 CPIs para investigar o desmatamento na Amazônia, uma delas de sua autoria. Não é muita CPI? São focos distintos. Eu acho que nós conseguimos pacificar um entendimento que essas CPIs nós vamos deixá-las para serem instaladas só o ano que vem. Tem uma realidade dada e é por isso que eu propus a CPI da Amazônia. Eu respeito a proposta apresentada pelo meu colega senador Plínio Valério do Amazonas, que propôs uma CPI com foco na atuação das organizações não governamentais. Eu vou te justificar a que eu propus. Tem uma realidade dada. Nós temos tido ao longo do ano de 2019 a desconstrução da governança ambiental no Brasil, protagonizada pelo atual governo e pelo senhor Ricardo Salles, seu atual ministro do Meio Ambiente. Toda a governança ambiental, construída ao longo de 25 anos no Brasil, que transformou o Brasil numa referência de políticas ambientais
no planeta. Um dos exemplos desse tipo é um programa que ocorreu entre 2006 e 2010, principalmente na gestão da ministra Marina Silva, que reduziu drasticamente o desmatamento na Amazônia. Toda essa governança ambiental foi destruída nesses menos de um ano do governo Jair Bolsonaro, com a gestão do senhor Ricardo Salles. Isto é algo que tem que ser investigado. Assim como tem que ser investigado, porque do ano 2018 para o ano 2019, nós tivemos o maior salto dos últimos 22 anos de devastação, principalmente na região amazônica. O senhor já pediu impeachment do ministro Ricardo Salles. O que mais que está ao alcance da oposição fazer? Essa comissão parlamentar de inquérito é um dos mecanismos. Mas ela ainda não tem uma data. Não, mas nós pretendemos instalá-la no ano que vem. Eu acho que nós vamos ter um acerto de contas a fazer, né? O Brasil vai perder, está perdendo muito com a gestão ambiental. Não se tem dimensão do que está em curso. Estudos recentes dão conta que aqueles países que menos contribuírem para a redução do aquecimento global no planeta, da emissão de CO2, começarão a ter gravíssimos prejuízos no seu produto interno bruto. Nós estamos prestes a ter consequências gravíssimas para a nossa exportação de commodities. Nós somos um dos maiores exportadores de soja do planeta. A nossa soja, daqui a pouco, vai começar a ter consequências, primeiro, por conta da ampliação da devastação na Amazônia e, segundo, pelas restrições que vão ser impostas pelo mercado internacional. Então, o que o senhor Ricardo Salles está fazendo, o que o atual presidente da República está fazendo, não é algo qualquer. É um crime de lesa pátria que terá severas consequências contra a economia brasileira. O senhor é a favor da internacionalização da Amazônia? Eu sou a favor da Amazônia sob os cuidados brasileiros. Quem defende a internacionalização é Ricardo Salles e Jair Bolsonaro. É porque eles é que querem que mineradoras internacionais façam exploração da floresta amazônica. Veja, vou dar um exemplo. O governo Jair Bolsonaro está prestes a abrir uma reserva no meio do coração da floresta amazônica, inclusive parte no meu estado, Amapá, para mineradoras internacionais. Tudo por conta dos interesses financeiros e econômicos que essas mineradoras impõem internacionalmente. Então, é o seguinte, coloquemos as coisas no devido lugar. Aqueles que falam, que nos acusam, nós que estamos defendendo a Amazônia, nós defendemos o ecossistema, de querer internacionalizar, esses, na verdade, que protagonizam a internacionalização. Eu vi uma declaração... Isso foi sugerido pelo presidente Macron. Pois é, eu vi uma declaração que eu achei hilária. Eu tenho muito respeito até pelo vice-presidente Hamilton Mourão, mas ele fez uma declaração, com todo respeito, que não tem sentido. Que o meu estado Amapá, que o Brasil tinha que tomar cuidado com o meu estado Amapá, que nós corríamos o risco de sermos anexados pela França. Quem conhece o Amapá sabe que tem mais risco nós anexarmos a Guiana Francesa. Ô Leonardo, 1/3 da população da Guiana Francesa é de brasileiros. A ampla maioria é amapaense. O Amapá é uma região com 800 mil habitantes. A Guiana Francesa tem 250 mil habitantes. E 1/3 da população é de brasileiros, né? O que, na verdade, o presidente Macron, no debate, quando a crise amazônica chegou ao ápice ali em junho e julho, estava colocando, e eu acho que não foi bem explicado por parte dele, é que parte da Amazônia, de fato, é francesa. A Guiana Francesa né? E eu acho que nós temos muito mais. Isso é um diferencial que nós temos que aproveitar. Veja, a gente faz pouca relação de que nós, o Brasil, somos o único país das Américas que temos fronteira com a União Europeia. Essa fronteira, que foi de conflito no passado, tem tudo para ser hoje, na atualidade, uma fronteira de cooperação comum. Eu sou do estado do Amapá, eu conheço essa fronteira, eu vou frequentemente no município de Oiapoque, que é o município brasileiro da fronteira. Eu sei o que a relação entre brasileiros e franceses mobilizou aquela economia. Então, de situações como essa, a gente tem que tirar muito mais razões para cooperação do que razões para conflito. O senhor tentou costurar o encontro do Macron com os governadores da região amazônica. Por que não aconteceu ainda? Pretendemos, ainda executar isso agora na Conferência Mundial do Clima. Aliás, na Conferência Mundial do Clima vai ser um bom
a oportunidade para muitas conversas Qual que é a sua lá vamos expectativa? tratar. Lamentavelmente, para o Brasil não é boa. O Brasil vai chegar lá em uma condição, na Berlinda, né? O Brasil aumentou o desmatamento na Amazônia depois de 10 anos para 10 mil metros quadrados. Foi o maior desmatamento nos últimos 10 anos. De um ano para o outro, eu já disse, o maior desmatamento do século. A governança ambiental que criou o respeito internacional do Brasil foi toda desconstruída. Instituições como o ICMBio, IBAMA, que são responsáveis pela fiscalização, os fiscais do IBAMA passaram a ser criminalizados pela política predatória do governo. O governo e os agentes do governo que espalham na Amazônia que há, abre aspas, indústrias de multas do IBAMA, fecha aspas, vai ter fim, não vai ter continuidade, né? Os povos indígenas brasileiros, eu posso dizer isso com autoridade, porque sou de um estado que tem diversos povos indígenas, estão todos sob ameaça, todos sob ameaça. O governo fala claramente em abrir terra indígena para mineração, sem consultar as populações indígenas. Então, tudo isso vai deixar o Brasil nunca chegou numa Conferência Mundial do Clima em uma situação tão vulnerável, de tamanha fragilidade quanto esta. Senador, seu partido, a Rede, sempre recorre ao Supremo para contestar as ações do governo Bolsonaro. Não é uma politização excessiva do Supremo levar essas ações a ele? É porque isso é tanto absurdo, Leonardo, que é um caminho que nós fazemos questão de recorrer, porque é muito absurdo. Eu vou te dizer uma ação agora recente, e eu vou te dizer por que nós recorremos ao Supremo. O Supremo é Corte Constitucional, é a casa guarida da Constituição. Toda vez, Leonardo, que tiver ameaça à Constituição, para quem a gente vai recorrer, se não o Supremo Tribunal Federal? E o governo Jair Bolsonaro, ele tem sido especialista em ofender a ordem democrática e a Constituição. Não nos iludamos. As instituições democráticas, sob esse governo, estão sob ameaça mesmo, real, concreta. Vou dar um exemplo. Eles editaram recentemente a chamada MP Verde-Amarela. Vários dispositivos dessa medida provisória já haviam sido rejeitados pelo Congresso ou apreciados anteriormente. Sem falar do mérito da medida provisória, porque ela é uma flexibilização total das regras trabalhistas, chega ao ponto da medida provisória a introduzir no nosso ordenamento jurídico um dispositivo em que o fiscal do trabalho, ao fazer abordagem a alguma empresa, mesmo que essa empresa tenha condição de trabalho análoga ao escravo, não pode, naquele primeiro momento, fazer autuação. Tem que fazer o que eles chamam de, abre aspas, medida pedagógica, fecha aspas. Então, sem entrar nos méritos dos excessos que essa medida provisória tem, mas tem dispositivos reeditados de medidas provisórias. Isso fere a Constituição, porque a Constituição não permite. Mas isso não tem que ser resolvido também no Congresso? Sim, teria que ser. Por isso nós recorremos aos dois caminhos. Nós pedimos que o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, devolva a medida provisória e também ingressamos no Supremo Tribunal Federal, como fizemos em relação à demarcação das terras indígenas. Veja, o presidente da República foi derrotado na medida provisória em relação a esse tema sobre a organização da estrutura administrativa e ele reeditou uma outra medida provisória com o mesmo tema e aí nós tivemos o duplo sucesso. Conseguimos uma medida liminar do ministro Barroso e o presidente da Casa, isso em abril, maio desse ano, devolveu essa medida provisória. Senador, o senhor já pediu o impeachment do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo. Isso não fragiliza a relação do judiciário com o legislativo? Na verdade, Leonardo, eu subscrevi com outros colegas senadores. Quando tem um questionamento sobre o posicionamento, a postura de algum ministro do Supremo, eu acho que está dentro da regra do jogo e da constitucionalidade, cabe ao Senado Federal fazer a apreciação. O que eu já disse para você no decorrer dessa entrevista aqui. Em uma democracia, em um Estado democrático de direito, não tem um dos princípios que está lá nos primeiros artigos, é que os poderes são equilibrados e harmônicos. Nenhum poder pode exceder nas suas atribuições, né? Eu acho, por exemplo, que o autoinquérito, embora compreenda por convicção que tem que fazer investigação de fake news, o autoinquérito de fake news foi um excesso. E como excesso, ele não pode triunfar. E eu acho que cabe ao Senado fazer uma apreciação em relação a isso. Por isso que eu subscrevi um pedido
que foi promovido e subscrito por outros colegas. Mas o senhor se sente confortável de ter ao seu lado, nesse pedido de impeachment do ministro Toffoli, manifestações que resvalam em pedir o fechamento do Supremo? Não, isso é inaceitável. E eu quero diferenciar uma coisa ou outra. Primeira parte, o Senado Federal é a casa do controle constitucional de eventuais excessos de ministros e do Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona o equilíbrio na nossa Constituição, entre o Legislativo e o Supremo. Outra coisa que deve ser repudiada, e deixa eu ser bem claro, Leonardo, repudiada, não pode ser aceito, tentações autoritárias. Discordar, divergir da posição de algum ministro do Supremo Tribunal Federal e propor alguma medida faz parte da regra do jogo democrático. Propor impeachment de todos os ministros do Supremo, aí já é excesso autoritário. Propor fechamento do Supremo, fechamento das instituições, não pode ser tolerável, tem que ser repudiado, e o Supremo, enquanto Corte Constitucional, deve receber de qualquer democrata a solidariedade. Senador, falando agora um pouco de política, o que a libertação do ex-presidente Lula muda na organização da oposição? Eu vou continuar fazendo o que eu tenho feito desde que fui escolhido pelos colegas do PDT, da Rede, do Cidadania e do PSB como líder da oposição no Senado. O meu esforço é construir um campo político comum da oposição. Para muitas posições nós temos estado, inclusive temos tido uma atuação junto com o PT. Em relação ao presidente Lula, em uma entrevista anterior, inclusive, que eu concedi a você, eu havia dito que acho que ele, isso antes, inclusive, do ápice da chamada Vaza Jato, que eu achava que ele deveria ser garantido a ele o direito a um julgamento justo. Porque não é justo um julgamento em que aquele que presidiu o inquérito se tornou ministro da Justiça do opositor daquele que estava preso. Eu já tinha dito isso anteriormente. Agora, o Brasil é muito mais do que Lula e Bolsonaro. Eu acho que o presidente Lula não pode imaginar que pode limitar todo o campo da política do Brasil a somente a disputa entre ele e o senhor Jair Bolsonaro do outro lado. Eu acho que ele tem que ter a compreensão e a grandeza de entender isso. Segundo, o papel que eu tenho procurado cumprir é de construir um campo amplo. Repito, o governo de Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira. Não pode ser um núcleo de oposição somente de esquerda, não. Tem que ser uma oposição aglutinando setores democráticos da sociedade, conversando com todos aqueles que querem defender os valores universais que tem a nossa democracia. E é possível fazer isso sem o PT? Eu acho que é possível o PT participar, mas não é aceitável que o PT compreenda, não faça autocrítica dos erros, né? Não compreenda que não teve nenhum erro durante o período que passou pelo governo, né? Eu soube até que o presidente Lula fez uma declaração, mas ninguém pediu nenhuma autocrítica do do governo de Fernando Henrique. Vamos combinar. O presidente Lula e o PT são players, fazem parte do jogo político atual, né? O presidente Fernando Henrique não. Eu acho que o PT tem que ter necessariamente uma autocrítica, que teve erros durante o exercício dos seus governos. Em segundo lugar, não pode ter arrogância de achar que toda oposição tem que ser liderada, hegemonizada, conduzida, governada por eles, que não será. Nós temos, repito, a política no Brasil não pode ser somente entre Lula e Bolsonaro. A oposição ao Brasil não pode se limitar a aceitar essa polarização, né? E não aceitar essa polarização não significa não se resignar e não denunciar os autoritarismos e excessos e todos os retrocessos que representam o governo de Jair Bolsonaro. Senadora, a sua percepção sobre a Lava Jato mudou depois da divulgação dos diálogos? Eu continuo defendendo a Lava Jato. Eu continuo tendo convicção que foi a maior operação da história do país de combate à corrupção. Agora, quem primeiro desqualificou a Lava Jato foi o juiz que funcionou como uma espécie de chefe da força-tarefa. O chefe da força-tarefa não era para ser o juiz do caso. O chefe da força-tarefa era para ser o Ministério Público. Era para ser os procuradores do Ministério Público. A atuação do juiz, principalmente depois, se convertendo partidária e politicamente ao credo
daquele opositor, daquele principal personagem que foi preso pela Operação Lava Jato, no meu entender, colocou em xeque a credibilidade da operação. Mas eu continuo defendendo, e o seguinte, ô Leonardo, a gente não pode jogar a água suja com o bebê dentro. Foi preso Eduardo Cunha, foi preso Sérgio Cabral, não tem elementos que indicam que estes senhores todos não participaram de um verdadeiro saque aos cofres públicos. Houve ladroagem na Petrobras, houve um esquema de saque, de dilapidação total, teve a responsabilidade do governo naquele período, ninguém entrega impunemente para aqueles personagens os espaços estratégicos da estrutura estatal brasileira e sai impune como se saiu. Mas o senhor faz alguma autocrítica ao apoio, a extensão do apoio que o senhor deu no início da operação? Mudaria alguma coisa? Pelos dados, se eu tivesse as informações que tive, por exemplo, do Intercept, se eu imaginasse que o juiz iria ter uma posição partidária, com certeza o ímpeto do apoio não seria o mesmo. Mas, gente, repito, nós não podemos jogar água suja com o bebê dentro. Nós temos que preservar como princípio o combate à corrupção. Não se constrói também um país justo, democrático, se não tiver um elemento concreto de combate à corrupção e de funcionamento das instituições brasileiras que assegure transparência, que assegure a autonomia do Ministério Público, inclusive elementos que estão sob risco no atual governo de Jair Bolsonaro. O atual governo de Jair Bolsonaro não respeitou lista tríplice para a PGR, o atual governo de Jair Bolsonaro acabou com o COAF, o atual governo de Jair Bolsonaro utilizou uma medida para a proteção do filho como ação no Supremo Tribunal Federal para diminuir o poder do COAF, do Ministério Público, de utilizar as informações do COAF, inclusive expondo o Brasil a retrocessos diante de outros países que fazem o combate à corrupção. Nessa frente que o senhor pretende construir, inclui aqui PDT, PSB e PV, pensando em 2022. Rede, eu tenho assim, isso aí é o núcleo que nós estamos conversando, né? Eu tenho conversado também, procurado conversar com cidadania, tenho conversado com setores do PSDB nisso daí, eu acho, mesmo que a gente tenha posições políticas necessariamente seja na mesma composição eleitoral, mas tem que dialogar também com o PT. Mas isso seria para ter uma candidatura única? Não, eu acho que isso, inclusive, é pouco provável que aconteça, né? Mas eu acho que nós temos que ter uma concertação de todas essas forças para ter uma atuação política única, mesmo que a gente tenha mas sobrevive a uma eleição? E sobreviveria uma eleição? Se nós conseguirmos... Eu acho que o primeiro desafio, Leonardo, é o seguinte: construirmos uma concertação de atuação política junto. Assim, não pode ter... Se entre Lula e Ciro há diferenças, essas diferenças não podem ser pautadas na luta política diária pela democracia e contra os retrocessos que estão em curso. Uma outra coisa são os palanques eleitorais que vamos construir em 2020 e 2022. Esses palanques podem ser distintos, mas nós não podemos criar um ambiente que não possibilite, em um eventual segundo turno, esse campo amplo estar unido se tivermos que ter um enfrentamento que eu compreendo que é o mais provável com os setores mais atrasados e conservadores. A Rede, o seu partido, não atingiu a cláusula de barreira. Isso dificulta a negociação dessa frente? Não, nós estamos inclusive, dialogando muito bem sobre isso. E eu quero dar um passo adiante. Estou conversando com lideranças do Partido Verde. Eu, particularmente, sou um dos que acho que se Rede e PV não se unificarem daqui para 2022, a gente corre o risco de 2022 não termos mais um partido ambientalista sustentável no Brasil. Defende a fusão dos dois, defendo com muita convicção a fusão dos dois o quanto antes. A fusão, a incorporação, enfim. Eu estou procurando pavimentar o caminho para que nós possamos chegar em 2022 com uma legenda única de defesa das causas do verde e da sustentabilidade. Se isso não ocorrer, corre o risco do país que tem a maior floresta tropical do planeta, que tem todas as razões para ter um partido com a causa da sustentabilidade, com a causa verde, não ter representação
após a eleição geral, por conta das circunstâncias da cláusula de barreira. Senador, no documento final do seu 7º Congresso, o PT abre espaço para pedir a saída do presidente Jair Bolsonaro. Entre vocês da oposição, isso já foi discutido a sério? Não foi discutido a sério e eu acho assim, durante toda a conversa nossa aqui, não resta dúvidas sobre a nossa posição política em relação ao atual presidente da República. Eu repito, eu considero ele algo ameaçatório para a democracia. Mas eu também considero que é um absurdo, sem elemento concreto, para crime de responsabilidade ou coisa que o valha, tentar pedir o afastamento do presidente da República. Combinemos, eleição de presidente da República não é igual fralda de criança, para a gente ficar trocando a toda hora. Então o senhor pretende manter isso até o final do governo? Salvo se tiver algum fato gravíssimo. Tendo fato gravíssimo, que eu não estou vendo nenhum fato dessa natureza na atual conjuntura, na atual circunstância, não tem por que se cogitar isso. Como é que a gente cogita interromper o mandato de um presidente? Se eu acuso o atual presidente da República de excessos autoritários, em nome de que, autoritariamente, eu vou pedir a interrupção do seu mandato presidencial? Repito o que já disse aqui, não se resolve a democracia com regras de exceção. Se resolve a democracia sempre com mais democracia. Em que medida, então, é possível dialogar com o governo? Na pauta econômica, qual que é o canal de diálogo que vocês acham possível? Olha, eu acho que é o seguinte, vou dar um exemplo concreto. Tenho dialogado, tem um líder, eu considero que tem um líder do governo no Congresso que foi designado agora há pouco tempo, que é alguém que tem estabelecido, que tem maior habilidade de estabelecer pontes para o diálogo, né? Se o governo... Em que esse diálogo? Se o governo apresentar uma agenda social para o país, a agenda única para o país não pode ser somente a agenda de retirada de direitos dos trabalhadores, a agenda do mercado. Não pode ser a agenda dessa MP verde e amarela que pela primeira vez na história do mundo faz taxação de seguro-desemprego. O seguro-desemprego que tem caráter rescisório, indenizatório, que é uma espécie de salvaguarda do Estado para aquele que está desamparado já. O Brasil fez singularmente uma proposta em que faz a taxação do seguro-desemprego. Isso é um absurdo. Isso logo depois de ter sido aprovado outras reformas que retiram direitos claros dos mais pobres. Nós estamos aprofundando com isso a desigualdade no Brasil. Se o governo apresenta para nós um pacote de medidas sociais, por exemplo, 13º salário do Bolsa Família, se um programa como este é um programa que pode ter um lastro maior, se apresenta um pacote de medidas sociais, nós estamos totalmente dispostos a dialogar, mas são medidas a conversar. Que representam mais gastos também. Isso pode ser uma dificuldade. Não, assim, o 13º, a gente tem que colocar na tabela o que é mais gasto e o que pode reparar uma dívida histórica que a gente está construindo no país de desigualdade. Veja, para falar de mais gastos, por que nós não voltamos a debater, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, que foi suspenso desde o período, foi suspenso a sua cobrança pelo menos desde os anos 90. Porque nós tivemos no último período quase 400 bilhões de reais de desonerações para empresas. Muitas empresas que não necessitam de desonerações. Porque a gente não debate a reoneração desses. O fato é o seguinte, que a conta sempre tem caído para facilitar para aqueles que mais têm, para os mais ricos e sempre para onerar os mais pobres. Isso tem tido como resultado o quê? O aprofundamento da desigualdade e nós estamos nos transformando a passos largos, uma das nações mais desiguais do planeta. Senador, o senhor acha possível que as manifestações que acontecem no Chile, que tem esse componente econômico por trás, se repitam aqui no Brasil? Totalmente. Nós estamos caminhando a passos largos para isso. Mas naquela intensidade? E não é só no Chile, não. É no Chile e na Colômbia. O que está acontecendo na Colômbia, essas manifestações que estão acontecendo agora na Colômbia, estão ocorrendo para evitar que reformas que ocorreram no Chile possam se concretizar, possam vir ser dadas a cabo lá na Colômbia. Naquela intensidade do Chile. Veja,
ninguém segura colapso social. Colapso social não é coordenado por... Não adianta o governo dizer, não adianta o senhor, o filho do presidente da República, dizer se a esquerda vier fazer manifestação. Não é a esquerda que vai fazer manifestação em relação a isso. Não é a oposição que vai fazer. Colapso social é quando os mais pobres, despossuídos de tudo que estão, não tem mais nada a perder. É isso que aconteceu no Chile e que levou o governo a recuar nas suas medidas. Veja, a Constituição que estava em vigor no Chile era a Constituição pinochetista, era uma Constituição de 1980. As reformas ultraliberais que foram colocadas em prática no Chile, da qual inclusive o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, participou e é especialista nessas reformas, não foram modificadas ao longo do tempo e levaram ao clima de empobrecimento, de radicalização que chegou o Chile agora, que levou a convocar, ao ápice de convocar uma nova Assembleia Constituinte. Isso quase 20 anos após a redemocratização do Chile. Então, o risco de lá, de fato, acontece aqui. E não é porque nós não desejamos isso. Não é que nós venhamos a desejar isso daí. É porque, repito, quando alguns se sentem despossuídos de tudo, começam a entender que não tem mais nada a perder. Senador, nosso tempo está chegando ao fim. Te agradeço o seu tempo. Eu que agradeço, Leonardo. Obrigado a todos e até a próxima.